Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje temos Lucília Madeira, que trilhou um caminho profundo e diversificado em busca de autoconhecimento e evolução espiritual. Desde livros da coleção Esfinge, sobre efeitos paranormais, até meditação guiada, passando pela escola da Irmandade dos Rosa Cruz em Espanha e França, até chegar um curso em milagres e ao The Work de Byron Katie. Sua jornada tem sido marcada por um compromisso inabalável com a verdade interior. Através desses estudos e práticas, Lucília desenvolveu uma compreensão holística da vida, unindo conceitos místicos e práticos que a capacitaram a orientar outros em suas próprias buscas espirituais, com um foco na transformação interna e na libertação de crenças limitantes. Ela oferece uma abordagem integrativa que combina a sabedoria ancestral com ferramentas modernas de autoconhecimento. Sua missão é guiar aqueles que estão prontos a despertar para a realidade de que a paz e a felicidade verdadeiras são estados naturais, alcançáveis por todos através do autoconhecimento e do amor incondicional. Gostem, partilhem e subscrevam o canal Sinergias Holísticas, pois a espiritualidade somos todos nós. Recording is on. Ok. Então, boa noite, boa tarde ou bom dia. Hoje temos a Lucília Madeira, que nos vai falar do seu caminho espiritual e de como chegou até aqui. Ok, Lucília, passo-lhe a palavra a si. É toda sua. Uau! Isso é assim uma pergunta tão vasta, tão vasta. Sim, pode começar quando quiser. Quer dizer, se der alguns insights, porque se teve algum efeito assim que a fez virar para a espiritualidade, aquela informação que é saliente para esse caminho. Pois, é assim, eu acho que sou um bocado como o Obélix. Caí no caldeirão mágico quando era pequena e pronto, não me lembro nunca de ter havido um tempo em que eu não estivesse nesse registro, se bem que na altura não percebia. Hoje é que percebo, não é? Mas eu desde muito pequena que sempre achei que havia qualquer coisa estranha e errado com o mundo. Desde que me lembro de pensar. Lembro-me da primeira vez que pensei, e eu não pensei, foi um pensamento que me apareceu na cabeça, e aí eu percebi que a minha cabeça antes não tinha pensamentos. O primeiro pensamento que eu tive foi uma pergunta. E a pergunta era: quem sou eu? E de seguida logo outra pergunta, mas há um eu? E isso assustou-me. Eu tinha entre os 3 e 4 anos de idade. Assustou-me e eu comecei a correr. Estava no campo sozinha, que eu costumava andar a passear no campo. Ia por minha conta e risco. Saía da casa da minha mãe e ia para o campo, que era mesmo atrás. E então nesse dia eu fiquei muito assustada, porque de repente uma coisa estranha aconteceu, que era eu já não estava sozinha. Ou seja, não é que não estava sozinha, é exatamente o contrário. Eu de repente senti que estava sozinha. Havia uma voz na minha cabeça que me dizia que havia um eu, e esse eu era separado do resto. Portanto, até aí eu e o mundo éramos. Não havia limites, não havia separação. Portanto, posso dizer que esse foi assim a primeira questão assim na minha vida, e depois a partir daí aconteceram muitos despertares e buscas e pronto, toda uma série de acontecimentos, não é? Mas posso dizer que foi isso. Mas diga-me assim, começou com os 3 anos com essa pergunta, 3, 4 anos, não foi? Sim, apareceu, do nada. E depois seguiu o caminho normal, típico dos portugueses, foi para a catequese, como é que depois começou a entrar na espiritualidade, como sou mais adulta? É assim, eu nunca achei que o mundo, ou seja, eu sempre
nunca pensei em espiritualidade, essa questão de espiritualidade nunca se colocou. Até há claro, há um tempo atrás, quando se começou a falar nisso, não é? Portanto, eu já sou de uma geração mais antiga, eu nasci em 58, mesmo no fim de 58, pronto, antes do 25 de Abril, não é? E pronto, a vida para mim era normal, não é? Era uma criança, fui crescendo, acontecendo as coisas que acontecem às crianças. Não tive nenhuma educação religiosa porque os meus pais não eram praticantes. Portanto, tanto um quanto o outro tinham acontecido coisas. O meu pai era comunista, portanto era anti-religião. A minha mãe tinha-lhe acontecido umas coisas com a igreja e ela estava muito aborrecida com a igreja, não ia à igreja. Portanto, ninguém me disse para eu fazer isto ou aquilo em relação à questão espiritual ou religiosa, de modo que eu não fui educada nesse sentido. Eu, quando ia à igreja, ia pronto, com amigas ou assim, mas aquilo não me dizia nada, de facto, eu achava-se super aborrecido. Portanto, cresci assim, sem ninguém me dizer nada sobre essa questão. Ok? Portanto, supostamente começou com leituras. Nessa altura não havia internet, não havia nada. E É foi nas verdade. leituras, aposto que foi nas leituras que começou a conhecer um pouco mais, não? Eu sempre fui muito curiosa, não é? Eu sou extremamente curiosa, sempre procurei. E depois é assim, eu sempre tinha a sensação que havia um mistério no mundo e que era para. Eu tinha de o buscar. Portanto, eu gosto muito de aventura. Aventura para mim é. Portanto, há pessoas que gostam, têm um pendor. Cada pessoa acha que tem um pendor para determinadas coisas na vida. O meu pendor é aventureiro, gosto de aventura. E de mistério. E sentia isso. Então o que é que eu fiz? Claro, comecei à procura. Eu nem comecei à procura, eu simplesmente é assim, eu gostava de ler, eu comecei a ler muito cedo. Assim que aprendi a ler, devorava livros de aventuras, dos 5, dos 7 e por aí fora, que era o que havia na altura para os miúdos, não é? Depois cresci mais um bocado, entretanto, depois do 25 de Abril, porque até aí não havia nada, pelo menos eu não via nada assim, de interessante para ler. Mas depois do 25 de Abril acontece que os primeiros livros que eu achei muito interessantes de ler é uma coleção de livros que falam sobre achados arqueológicos, assim, fora do vulgar, que era uma coleção de capa preta, Já sei, eu conheço. Era isso que eu queria chegar, Lucília. já que qualquer coisa. Sim, sim, eu tenho esses livros. Eu não lhe vou mostrar porque a minha câmara não permite. Não Eram uns vais livros que eram até de autores franceses e isso, por exemplo. os enigmas do universo, por aí Exato. fora, não é? Hum, Normalmente vendiam-se na livraria Bertrand em Lisboa, por exemplo, ou noutras livrarias, hum. ou seja, exatamente. Então estou a ver que temos uma coisa em comum, Lucília. Eu também comecei com 12, 13 anos a pegar nesses livros. Eu um Ah, bocadinho mais tarde, porque até de 12, 13 não estava à minha disposição, estavam algures por aí. Em 74, quando foi 25 de Abril, já tinha 15 anos. Portanto, foi depois, aí com os meus 17, 18, é que me chegaram às mãos esses livros, e através da biblioteca. Porque na altura não tinha dinheiro para comprar livros, os meus pais só tinham dinheiro para me pôr a estudar, não tinham para mais nada. e Yeah. esses livros fascinavam de certeza, como a mim, não é? Completamente, Completamente, não é? completamente. Não, eu comecei a perceber, isto é a ponta de qualquer coisa. Depois ouvi falar de uns livros que eram proibidos da igreja, que eram os manuscritos do Mar Morto e não sei o quê, e uau, aqui deve estar a verdade da Bíblia, porque eu percebi logo que a Bíblia estava muito adulterada, mas que tinha um segredo que era importante, que era muito importante. Pronto, e andei sempre, digamos que vasculhando e procurando e lendo e não sei o quê. Sim. Sentia sempre que havia algo invisível que parecia inatingível para os sentidos, mas que era o mais importante de tudo, digamos assim. Yeah. Exatamente. Mas desses livros, pronto, eu também os tenho. Eles não, eles eram livros, digamos, escritos por autores que queriam investigar o paranormal, não é? Hum. Mas eles próprios não eram espiritualistas. E agora, falando agora livros mais de autores verdadeiramente espiritualistas, que lembra-se algum dos seus 20 e tal, 30? Deixa-me pensar. Identidade de espirituais. Eu, não, eu sempre tive assim um bocadinho de aversão a esse tipo de literatura,
eu estou a dizer, portanto, nessa fase que está a falar, portanto, dos 20 e tal. Eu gostava muito de ficção científica, adorava Ok. ficção. Lembra-se da coleção Argonauta? Sim, Ah, claro. muito bem, muito bem. E muita coisa de ficção científica, gostava muito de Arthur C. Clarke e daqueles mistérios todos, de uma série que ele tinha. Também me interessava muito por filosofia oriental. Eu lembro-me que a primeira vez, há muitos anos, portanto, ainda não tinha acesso a livros nenhum, eu era miúda, andava no liceu, passou uma série na televisão que era, chamava-se Kung Fu, acho eu, e que a história, portanto, era a história de um monge que tinha saído do Oriente porque precisava de encontrar o irmão, estava lá, portanto, Nos estava. Estados Unidos, não é? Para a Califórnia, é exatamente. Sim, mas aquilo passava-se que ao longo da série ia passando muita informação sobre a filosofia oriental Sim, budista, sim, não é? sim. Acho que era budista. Ou taoísta, ou assim. E eu achei aquilo delicioso. Eu achei, eu gosto disto. Isto é muito interessante. Se calhar o primeiro contacto, digamos, que eu tive assim com qualquer coisa mais espiritual terá sido assim, às vezes numa série, às vezes num filme, porque eu sempre tive como que um radar, vamos dizer assim, acho que todos temos, não é? Mas o meu radar era uma bússola interna que quando aparecia qualquer coisa aos meus ouvidos ou aos meus olhos, ou um livro, ou um filme, ou uma conversa, ou qualquer coisa, que tivesse algo que eu sentia que era desse plano, vibrava. Pronto, eu senti, uau, é por aqui, é como se me tivesse a indicar o caminho. E toda a minha vida foi pautada por essa bússola de me indicar o caminho, é por aqui, ou então parar, não, não é por aqui, aqui já não interessa. Eu nos anos 90 estive, logo no início dos anos 90, fiz parte de um pequeno grupo aqui em Cascais, que nos juntávamos, pronto, para fazer meditações guiadas e para fazer umas coisas e não sei o quê. E eu parei de fazer aquilo, porque percebi que era muito perigoso o que se estava ali a fazer. Muito perigoso porquê? Explique, explique. Perigoso, eu vou explicar o que é que se fazia. Portanto, era uma pessoa que facilitava as meditações guiadas e essas meditações levavam supostamente para outros planos. Pronto. O primeiro conjunto de meditações que fiz foi sobre os chakras. Pronto. E aí, tudo bem, as coisas não correram mal. Agora, começaram a correr mal foi quando fizemos uma segunda série de meditações, portanto, terminaram aquelas, que foi para aí 7 semanas, depois nas outras a seguir, íamos fazer sobre vários planos, portanto, que estão agora invisíveis, mas, por exemplo, sobre a Atlântida ou sobre civilizações antigas, ou mesmo a Grécia Antiga, ou mesmo os celtas, ou não sei o quê. Portanto, ela resolveu fazer e éramos para aí uns 8 ou 9 ou 10, não sei, não me lembro. Era um grupo pequeno, estávamos sentados no chão, em almofadas, em círculo, e, portanto, nós entrávamos em estado alfa, íamos ao fundo, relaxávamos, e ela ia orientando, não é? E houve uma sessão, acho que foi a segunda. A primeira não aconteceu nada demais, porque era só, portanto, preparar-nos a ir para um portal, digamos assim, que era uma espécie de uma sala de antecâmara, portanto, dos sítios que íamos depois visitar nas próximas sessões. Por aí não houve nada de maior. E também ela fez uma coisa que eu não gostei depois, quer dizer, depois não percebi porque é que não tinha gostado, mais tarde é que pensei sobre isso. Ela descreve uma figura que vinha ter connosco e que nos levava para esses sítios, e essa figura era Cristo. E houve uma parte de mim que sentiu assim uma tensão, tipo, mas não sabia, pronto, não sabia porque. Mais tarde é que pensei que, pronto, achei que aquilo não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Depois, na outra sessão, não sei se foi depois na segunda ou terceira sessão, nós estávamos a viajar, digamos assim, internamente para um lugar que ela não descreve os pormenores, ela vai encaminhando e tal, e depois as imagens vão aparecendo, não é? E eu vejo um lugar tipo Stonehenge e vejo-me num grupo de mulheres vestidos com umas capas escuras, com os capuzes, e que estávamos, portanto, dentro do círculo, não é? A fazer um ritual e a certa altura eu senti um perigo imenso que vinha de fora desse círculo. Eu senti o meu corpo todo vibrava, sabes? Assim como. E, percebi que íamos ser atacados por uma energia qualquer, uma energia muito, muito intensa. E eu, nessa altura, abri os olhos, porque ela que estava ali a orientar, ela dizia que a pessoa, pronto, se sentisse um desconforto, ou se sentisse. Porque nós não estávamos completamente out, nós estávamos
uma parte ali, mas havia uma parte estava em vigília, uma parte de nós estava ali. Eu, pelo menos, nunca me deixei ir totalmente. Penso que isso era contraproducente. E eu abri os olhos e saí daquele estado. E havia uma outra pessoa que estava sentada ao meu lado, que era uma amiga minha, e ela abriu os olhos também estava com os olhos abertos. E pronto, e no final tivemos a partilhar e tal, e eu, depois dessa sessão, não voltei, disse mesmo à pessoa que estava a orientar, disse, olha, eu não acho que isto sirva para nada, não estou a ver qual é o propósito disto. E sinto que fui a sítios da minha mente, digamos lá do inconsciente, lá o que for, o nome que se queira chamar, que não percebo para que é que serve, não faço isto, não. Pronto, e a partir daí parei, não é? Foi essa... Portanto, foi o seu lado intuitivo que informou, acima de tudo. Sempre. Sempre o lado intuitivo. Sempre. Eu tinha sempre, tinha e tenho, até hoje, sempre algo em mim que é uma bitola que eu escutei sempre mais do que qualquer pessoa no mundo. Portanto, é algo a mim, eu sei, é algo que eu sei que é verdade, sei que é assim, pronto, não há como de refutar, é algo que sabe o caminho e, portanto, é isso. Ok. E daqui até chegar ao curso em Milagres, que a gente já vai falar um bocadinho mais à frente, qual Sim, foi o caminho daí, desde os anos 90 até. Passou por mais algum sítio até chegar ao curso em Milagres? passei, eu depois disso, portanto, ali no final dos anos 90 mesmo, no finzinho, ou em 2000 mesmo, talvez fosse já em 2000, tinha uns amigos que pertenciam a um grupo espiritual, uma escola espiritual que é uma escola Rosa Cruz. Há várias em Portugal e na altura eu tinha uns amigos nessa escola e a certa altura começaram-me a convidar se eu queria aparecer para ver pronto, o trabalho que se fazia, visto que nós conversávamos muito, eles perceberam que eu andava numa demanda parecida com as deles, portanto, eram 2 ou 3 pessoas minhas amigas. Então, eu comecei a ir lá e depois tornei-me aluna. E ainda estive nessa escola espiritual até, portanto, 2013, 14 talvez, 2014, porque 2012 estive em França num grande encontro. Pois, vai em 2014, quando saí, deve ter sido por aí. E o que é que aprendeu nessa escola? Valeu-lhe de alguma coisa? Abriu novos insights na Rosa Cruz? Foi muito importante. A minha passagem para essa escola foi muito importante, porque já encontrei imensa informação, aí é que eu encontrei muitos livros e li imensa coisa, porque eu tinha uma grande sede de compreender os tais mistérios, não é? E aquela era uma escola de mistérios, como toda a gente dizia, não é? Uma escola de mistérios. E então, pronto, aquilo tinha um trabalho interno para nós fazermos e o objetivo daquela escola era despertar em nós o encontro, portanto, com o eu espiritual, com o eu divino, não é? E tornarmos, enfim, Cristos, não é? Um com Cristo. E eu achei que aquilo, sim, era por ali. E depois não seguíamos num livro em particular, tudo o que fosse ensinamento universal era usado, portanto, tanto nos rituais quanto depois no trabalho de grupo que nós fazíamos muitas conversas e depois convidávamos pessoas, portanto, pessoas que se interessavam e apareciam, nós conversávamos e tentávamos explicar, tirar algumas dúvidas que sabíamos e assim. Portanto, havia pessoas muito interessantes. Eu estive muito em Espanha, porque havia no centro grande em Espanha, havia em Saragossa, também estive em França, onde se fazia um trabalho muito interessante na zona cátara de França, dos cátaros, também era foi um grupo espiritual que deixou um legado interessantíssimo, e os templários também. E pronto, e foi um percurso incrível, eu cresci imenso, portanto, cresci em vários sentidos, no sentido de buscar e no sentido de perceber que já chega de buscar, porque não é buscando, não é continuamente buscando que se encontra nada. A certa altura tens que encontrar, tens que parar com isso, porque senão passas a vida a buscar e, és como aquela pessoa que está à beira-mar à procura de pérolas e vai atirando os calhaus ao mar e a certa altura atira as pérolas também não dá conta que está a tirar as pérolas. E é isso. Então, quer dizer, fartou-se da busca, porque é uma busca incessante, não é? Essas Sim, escolas.
a escola nunca me levou, portanto, as pessoas continuavam em busca, sempre, sempre, sempre em busca. E havia pessoas que estavam em 30 anos e continuavam em busca. E eu pensei, bem, há qualquer coisa aqui, eu já estou farta. Quando o meu cálice da busca chegou ao fim, portanto, começou a transbordar e a água a cair, eu pensei, já estou farta da busca, então e agora, o que é que há a seguir? E como ali não havia resposta para o que é que há a seguir, eu peguei nas minhas perninhas e no resto e segui outro caminho, que foi sair da escola e ficar simplesmente a aguardar, não fazer nada. Fazer só o que fosse que me apetecesse. Mais nada. Ser feliz. Às vezes não era, não é? E quando não era, alturas em que estava profundamente infeliz, deixava-me resvalar até ao fundo do poço mesmo. Não. E alguma vez nesses momentos mais dark, mais negros, chegou a utilizar esses conhecimentos de Rosa Cruz e anteriores ou não? Nunca lhe passou pela cabeça nesses momentos mais negros? Não, porque assim, os conhecimentos. Não há um corpo de conhecimento assim, agora podes usar. Não há uma ferramenta. Era simplesmente ir indo aos rituais e ouvindo as coisas, mas que serviam para aquela altura. Não fiquei com uma ferramenta. Ok, ok, já percebi. Não há Não, uma ferramenta, não há uma ferramenta. não, porque nós usávamos todo o ensinamento, o corpo que a humanidade tem de ensinamento, desde, sei lá, tudo que se possa imaginar, desde os antigos gregos, portanto, os pitagóricos, até aos taoístas, budistas, sei lá, cristãos, tudo. Rituais maçónicos, inclusivamente? Não, não. Os rituais eram rituais daquele grupo e eram muito. Pronto, eram. Mas a questão não era os rituais, aquilo não me servia. Aquilo eu senti que era uma coisa que faltava a essência. Depois percebi. Está muito bem, eu dizia várias vezes nas reuniões: falta a essência, falta o amor. Há muito intelecto aqui, falta o amor. E os meus companheiros e companheiras concordavam comigo, mas não se sabia fazer. A questão é que não se sabia. Ok, faltava a parte de afeto emocional, intuitiva. Era tudo muito intelectualizado nesses rituais, nesses estudos, nessas reuniões? Eu não posso dizer que é muito intelectualizado, porque também é assim, o que se buscava ali não era isso, mas era o que as pessoas veiculavam porque era o estado delas, entende? A questão é, a gente às vezes procura uma coisa, mas enquanto nós não estamos nesse patamar, só podemos veicular o que estamos. E se nós somos mais intelectuais, e havia ali muita gente intelectual, pessoas universitárias e pessoas que adoravam, portanto, pesquisar, e não sei o quê, pesquisadores de coisa. É isso que nós veiculamos. Uma escola só veicula o estado de ser dos seus, do grupo de alunos, não é? A questão é essa. Ok, e portanto, e nesses momentos dark, teve algum insight que levou para algum sítio ou não? Nesses momentos dark. Não quer dizer. Eu tive vários, up and down, não é? Como se costuma dizer, para baixo e Chegou a para. ter depressão profunda, depressão mesmo profunda ou não? É assim, Estar vários meses num estado latente, tristeza profunda, não querer fazer nada, tentativas de suicídio, qualquer coisa desse género. não, eu nunca tive nesse estado. Era como se eu sentia que eu resvalava e depois havia um sítio que eu sentia que punha lá os pés, digamos assim, metaforicamente, e ficava ali. Porque algo em mim já não me permitia ir mais abaixo que aquilo. Não sei explicar. Seria a sua intuição? Seria a sua intuição que, possivelmente? Não sei o que é. Não posso dar nome. Agora, a questão é, eu ficava sem interesse nenhum no mundo, nas pessoas, em nada me interessava. Tudo vazio, tudo. Já vi isto 50 mil vezes, já vi isto 50 milhões de vezes, estou farta. É coisa, estou farta. E também estou farta de estar farta, costumava dizer. Ok, e daí para o curso em Milagres? Portanto, isto foi em 2014, não foi? Que acabou, que saiu da Já escola? foi em 2014 que eu saí da escola e agora já lá foram 10 anos, para aí, não? Para aí, E estamos 14, em 2024. sim, 10 anos. E como é que acontece o curso em Milagres e a história é que seria interessante? Os Foi pormenores. de uma forma gira também, por acaso, porque é assim, pronto, eu estou numa fase da minha vida que estou praticamente à beira da reforma, não é? E às vezes imagino o que é que quero fazer ou deixar de fazer, não sei o quê, mas tudo aquilo que eu imaginava, tudo se esboroava, era como
fazer castelos na areia. Ai, posso ir fazer isto, ai, posso fazer aquilo. Mas passado 2 ou 3 dias, ou umas semanas, ou um mês, já via que aquilo não era o caminho, não, o que é que posso fazer? E depois pensei, e se eu não fizer nada? Não tenho nada para fazer, o que é para fazer? Pá, agora já posso morrer, estou pronta para morrer. Às vezes isso passava-me pela cabeça, esse pensamento, estou pronta para morrer, não tenho assim grande interesse em continuar neste mundo, pronto. Mas houve uma altura, isso foi agora há pouco tempo, foi, pronto, estamos no verão, né? Foi no princípio de, em maio, assim, maio, junho. Foi quando foi a Feira Alternativa de Sintra, que eu fui lá no sábado, deste ano. Aquela ali na Quinta da. Como é que se chama? Não é Penha, é Quinta da. Eu não me lembro. Há uma quinta em Sintra onde fazem a Feira Alternativa. E então eu vou. Pensei em ir lá. E eu sei que nessa altura foi assim, um dia ou 2 antes, talvez. Eu muitas vezes registro pensamentos e tal, tenho vários diários. E desenho também, que eu gosto de desenhar. E estava num estado, não posso dizer que era deprimido, mas eu estava funcional, mas estava extremamente apagada. Mas senti uma dor interna, que não era uma dor física, não era uma dor emocional, não era uma dor psicológica sequer. Era de um sítio que eu não sei explicar. Mas era uma dor tão fundamental que eu peguei no caderno e escrevi uma carta à alma. Foi mesmo isto e comecei por assim, ó alma minha, tal, 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 tal. Não sei o que é que lá pus. Está por aí num caderno. O que eu realmente ali disse é: mostra-me o caminho, porque eu já não sei o que é de fazer. E passado um dia ou 2 de eu ter escrito isto, portanto, vou à feira da alternativa e a primeira coisa que eu vejo foi um grande painel que dizia Curso em Milagres. E eu pensei, Curso em Milagres, que giro, eu tenho para lá um livro destes, nunca fiz isto, porque nunca consegui fazer isto sozinha, na altura não sei, não. Eu li um pouco, mas pensei, isto, fazer rotinas sozinha, tenho um bocado a ver se há rotinas. Mas comecei a falar com um senhor que lá estava e ele disse: pois, sim, há uma pessoa, porque eu perguntei, alguém facilita o curso? E ele disse: sim, há uma rapariga que facilita. E apresentou-me a Sheila. E nessa altura, pronto, nós começámos a falar e tal. Eu senti qualquer coisa nela que me era familiar, no sentido, não sei, senti qualquer coisa que está certo, aquela sensação de, está certo. Pronto, mas vim para casa e tive imensas dúvidas. Os meus pensamentos egóicos começaram a atacar-me, a dizer as coisas mais incríveis. E eu deixei de dizer, diz tudo o que quiseres. Fui dormir, inclusive quando fui dormir pensei, eu não vou fazer isto. Porque os pensamentos de não faças, de toda a espécie efetiva eram tantos, que eu pensei, ok, não vou fazer. Mais uma coisa, não interessa. E fui dormir. No outro dia acordei e logo quando acordo eu faço sempre uma conexão, pronto, com o meu ser, sempre em busca do qual é a orientação para o dia. Faço isto assim intuitivamente desde há muito tempo. E tinha uma certeza inabalável que tinha que fazer o curso em Milagres. E até questionei para mim própria, mas de onde é que isto veio? Se eu ontem deitei-me a pensar, não vou fazer isto. Era inabalável. Eu pensei, curioso. Pronto. E comecei a partir daí. Portanto, foi a sua intuição, mais uma vez, que levou para o curso em Milagres, certo? Podemos lhe chamar assim, se é esse o nome que. Seja o nome que for, pronto, seja o nome que for. Foi esse sentir interno mais profundo, não é? Eu não sei dar-lhe nome, mas podemos lhe chamar intuição. Lucília, e aqui, portanto, eu também sou um aprendiz de curso em Milagres, porque estou muito, muito no início. Há uma grande confusão e o que é o eu e o que é o ego? Consegue, por suas palavras, sem ser pelo que está escrito no livro, que obviamente está lá escrito, mas por suas palavras e sua experiência de vida, que já é bastante, o que é o ego e o que é o eu? Por uma pessoa leiga que nem é sequer que possa estar a ver este vídeo e que não é espiritualista e que não é espiritual, nem religioso. Ok, boa pergunta. O que é o ego e o que é que não é o ego? Pois, é assim, na minha experiência,
todos os pensamentos que me ocorrem, quer eu esteja consciente deles ou não consciente, ou seja, quer eu tenha o observador ativo ou está desligado porque está, enfim, eu acho que, na minha experiência, todos esses pensamentos são ego. E o ego eu defino da seguinte forma: é o sistema de crenças que permite que vivamos neste mundo e que sejamos funcionais. Pronto. Tudo que a gente acredita, não é? Todas as coisas nos ensinaram, disseram isto é isto, aquilo é aquilo e tal, tu és assim, depois as pessoas vão-te dizendo tu és isto, tu és aquilo, criamos uma autoimagem baseada naquilo que os outros nos disseram ao longo da vida, mas também nos nossos fracassos e nas nossas vitórias, aquilo que a gente conseguiu alcançar. Tudo isso para mim constitui o ego. É uma imagem que temos de nós próprios e do mundo e dos outros. O que é que não é ego? É o silêncio que está dentro de nós. E dele, às vezes, surge, como numa fonte, aparece um pensamento que não é ego e que nós reconhecemos, porque não tem o pendor dos pensamentos do ego, enquanto que os pensamentos do ego têm aquela coisa de bem e mal, certo e errado, e que, como que nos cutucam e nos empurram, tiram-nos a liberdade, não é? Não é. Há outros pensamentos que surgem que são de um sítio completamente livre e que não é uma conversa nhan na nossa cabeça, às vezes é uma palavra, às vezes é uma imagem, às vezes é uma sensação de uau. Eu, por exemplo, lembro-me de uma vez que estava a sair do trabalho, eu trabalho em escola, sou professora primária há muitos anos, e foi um período complicado, portanto, às vezes havia períodos assim. Eu, quando vinha a sair da escola e abria a cancela, internamente vinha a perguntar-me a mim própria o que é que eu faço, o que é que hei de fazer com isto tudo, já não sei o que é que hei de fazer. E vinha com essa dúvida, não é que eu estivesse a pensar para mim, mas era essa a sensação que eu tinha, o que é que eu faço? E assim que eu faço assim, clicar à porta, foi engraçado, para sair, veio-me um pensamento à cabeça que era uma palavra. E a palavra aceita. Só isto, aceita. E eu continuei a andar e de repente, dei-me conta que aquele pensamento, aquela palavra pensamento, vinha de um sítio que não vinham as outras confusões todas que eu tinha na minha cabeça. E eu percebi então aí, nitidamente, onde é que estava o ego e onde é que estava o que não era ego. Se é Então isso. podemos dizer que o ego é os nossos pensamentos recorrentes, né, diários, do dia a dia, Sim, mas e essa positivo. tal voz Uhum. é algo mais profundo, que é como se estivesse cá mais atrás, mais no silêncio, é isso. É quando nos retiramos, é quando dizemos: olha, eu não sei o que é de fazer, eu não percebo nada disto. Que venha outro em mim que decida, que saiba mais aquilo que em mim sabe, que responda, porque eu não sei o que é de fazer. E quando fico nesse estado, portanto, de eu não sei, não faço ideia. Aparece uma solução, às vezes aparece-me logo de manhã quando acordo, é quando eu me apercebo pronto, a solução está ali. Parece que a cabeça foi mudada, não sei explicar. Acho que isso não é ego, é de outro plano, de outra dimensão. Mas daquilo da sua experiência, o que é que o curso em Milagres, e não sei há quanto tempo está a estudar o curso em Milagres? Há um Pois, ano? não, pouco. Então comecei em maio, para aí. Em maio, ok. Maio, fim de maio. Ok. Sim. Hum, e daquilo que está a estudar, qual é a grande diferença desta metodologia? Não sei se pode chamar uma metodologia, um método, faça tudo o que aprendeu até agora. Pois, é realmente bem diferente de outras coisas que eu fiz e livros que li, ou mesmo o grupo em que estive. Para mim é uma ferramenta extremamente prática, que é isso que eu estava à procura. Eu estava à procura de uma ferramenta prática, porque estou farta de teoria. Eu conheço a teoria toda de trás para a frente, mas isso não me traz sabedoria e também não me traz libertação do ego, a teoria. Saber a teoria traz, acho que mais ego ainda, mais. Porque eu sei, porque eu não sei o quê. Não sei nada.
Eu tenho um amigo que costuma-me dizer, devias fazer eu tenho um canal no YouTube, mas conto histórias aos miúdos. Quer dizer, devias criar um canal em que sabes tanta coisa. E eu digo-lhe sempre, eu não sei nada. Mas sabes, e assim, mas o que eu sei não interessa. Para toda a gente sabe isto, é procurar, isto não interessa. Pronto, como vê, pronto, esse tipo de coisa não me interessa. Agora, o que o Curso em Milagres traz, realmente, diferente desta sabedoria toda intelectual, é uma sabedoria prática. É o encontro com o divino. Vou dizer uma expressão corriqueira, à la carte. Mas de repente apareceu-me assim na cabeça esta ideia, à la carte. Porquê? Está ali. A gente lê, é como uma emenda. Qual é a emenda do dia? Eu estou a adorar. Eu de manhã abro o livro, portanto tenho um livro digital, porque não comprei o que eu tenho no Kindle, e esta é a emenda do dia, o que é que eu tenho que fazer hoje? Sempre assim, logo que acordo, passado um bocadinho, fazer as tarefas matinais, e faço. E depois ao longo do dia, pronto, faço consoante posse e não sei o quê. É completamente diferente. É uma conexão com essa outra, vamos chamar esse no outro ser em nós, que é divino, que eu nunca tinha tido. Eu nunca tinha tido um encontro tão incrível. E as coisas desfazem-se assim, tal. Eu já tinha percebido, tudo o que há para fazer é limpar, 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 limpar todas as confusões semeadas desde há iões no nosso ser, desde que a gente tem ego, não é? Há que limpar, limpar, limpar. E o Curso em Milagres é a vassoura mágica que ajuda a limpar, limpar, limpar. Para casa até ela ficar limpinha para poder receber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a verdade, que é o espírito em nós. Não há mais nada, o resto é ilusão, gente. Estamos tão habituados a ser enganados que acreditamos nesta ilusão. Portanto, nem sequer há uma comparação com o Zen budista, em que isto também é tudo uma ilusão e que não há nada. Há alguma comparação com o Curso em Milagres? Uhum. Eu, por acaso, gosto muito do budismo zen e também do taoísmo, que, de certa forma, eles são quase a mesma coisa. Digamos que o budismo zen vem um bocado do taoísmo. Eu costumo ler um filósofo e mais que isso. Ele era um sábio, digamos, que foi para o Oriente. Ele era britânico, já faleceu, que era o Alan Watts, e ele fala muitas coisas sobre budismo zen e taoísmo. E ele era das pessoas que eu mais gostava de ouvir, agora até encontrar um curso em milagres, porque eu ouvi-o e colocava-me no sítio certo onde devia estar. Tirava-me muitas ilusões. Mas sim, acho que o curso em milagres tem muito a ver com o budismo zen. Eu o outro budismo não conheço, nunca senti grande atração pelo budismo tibetano ou esse tipo de budismo, não. Mas sim, budismo zen, o zen, portanto, aquele que foi depois para o Japão, e o taoísmo. Eu, ao mesmo tempo que estou a fazer as lições, tenho todos os dias um pequeno texto taoísta do Lao Tse, que eu gosto de ler e digamos que complementa o curso em milagres. Para mim, complementa perfeitamente e às vezes dá-me assim uns cliques. Pronto, percebo coisas que até ajuda a compreender mais a lição do dia. Portanto, o curso em milagres é tão universal como qualquer outro ensinamento desses, não vejo diferença. Não sei se a Lucília gosta de música e conhecia os Depeche Mode. Lembra-se dos Depeche Mode, não? Um grupo britânico que dizia Your Personal Jesus. Era Reach Out and Touch Faith. Ou seja, levanta-te e toca a fé. Ok. Será que o Curso em Milagre será o nosso Jesus pessoal? Não sei, eu acho que o curso em milagres é mais um descobre que não há nós pessoal, que há só um, e esse um é tudo, portanto, e talvez Jesus sirva assim uma espécie de Cicerone que nos leva, não é? Portanto, é mais uma ideia, é mais uma. Até agora, claro, eu não vejo Jesus ou Cristo como uma coisa real, é como que como se diz na psicologia junguiana, é
Um arquétipo. Um Arquétipo, arquétipo. exato. É mais um arquétipo, digamos, mas um arquétipo é uma forma primordial, portanto, logo é a forma primordial. Eu acho que, pronto, nós precisamos muito de imagens, não é? Nós, no estado atual que estamos, somos muito visuais, precisamos muito de imagens. Então, esse arquétipo corresponde, no fundo, somos nós, mas que nos esquecemos. Então é assim, é como o nosso gêmeo, não é? O gêmeo do... Há aquele mito que também é do signo de Gêmeos, que é Castor e Pólux, que são dois gêmeos. Exato. Um é mortal e outro é imortal, não é? Pronto. E é um bocado isso, quer dizer, nós temos uma parte imortal e esquecemos dela. Portanto, digamos que Jesus Cristo veio lembrar isso. Nesse caso, ele é o nosso gêmeo imortal, não é? Mas isto é só para a nossa mente dual precisa de destrinçar esta coisa em dois planos, então fazemos sempre as coisas, pronto, nesta abordagem, porque na realidade é tudo um. Nós somos isso, nós somos isso, nós somos isso. Mas não nós que vive na separação, esse não reconhece. Portanto, como nós estamos a falar a partir desse plano, portanto, sim, podemos dizer que ele está lá para nos guiar. É um guia, acho eu. Ok, e um livro que eu li, que também era dessa coleção Esfinge, que agora estou-me a lembrar, chamada Coleção Esfinge, havia um livro chamado O Despertar dos Mágicos, escrito em 1960 por dois franceses, Louis Pauvel e Jacques Berger. Não sei se chegou a ler O Despertar dos Mágicos. Duas vezes cá em casa, uma vez estive e depois li um bocado e depois dei uma amiga. A segunda vez já não foi há tanto tempo, deve estar ainda para aí, se não foi já emprestado. Sim, fala um bocado sobre muita coisa, sim. O que eu quero dizer é que eles têm uma afirmação que dizem que este século, o século agora que estamos a viver, o século XXI, é o século da espiritualidade. Concorda? Sim, totalmente. É visível, não é? Eu, digamos que quando me interessava por estas coisas todas do oculto, não é? Digamos que eu chamava-lhe mais ocultismo do que espiritualidade. Embora eu não goste muito do termo espiritualidade no sentido que é tido como algo. Os espirituais e os não espirituais. Eu acho que somos todos espirituais. Eu não gosto muito dessa separação, mas pronto. Sim, não há nada que não exista, mas isso ok. Sim, mas eu compreendo. Não é só para pôr definido bem esta coisa. Nós somos todos espirituais, que nos esquecemos que somos espirituais. Mas sim, e agora perdi-me. Este século será o século da espiritualidade? Eu acho que sim, é visível, não é? Ok. É visível. E então, quer dizer, tenderemos todos os seres humanos, mais tarde ou mais cedo, a entrar por este caminho. Não há outro. A questão é que as pessoas tomaram a espiritualidade como uma opção. E não é opção. É aquilo que nós somos. Então, quer dizer, como dizia Nietzsche, Deus não está morto. Como dizia Nietzsche, por causa dos avanços científicos e da matemática, e que as pessoas começaram a abandonar a religião, e afinal, Deus não está morto. Isso eu acho que pode ser paradoxal, essa questão. Quer dizer, Deus está morto e Deus não está morto. Ou seja, se nós não acreditarmos em Deus, ele está morto. Se acreditarmos, ele está vivo. A questão é que a ciência procurou, digamos, substituir a religião numa determinada época, não é? Há uns séculos passados. Pronto. E tornámos-nos muito materialistas. Até no princípio do século XX, com as descobertas da física quântica e depois por aí afora, todas as descobertas que fez até hoje, de repente a ciência percebe, quem está aí, para qualquer cientista perceber, há muitos que já se renderam, outros que ainda estão a caminho de se render, que a física quântica é a coisa mais espiritual que há. A explicação de que nós vivemos mergulhados numa energia pura que às vezes é partícula, às vezes é onda, e que ninguém pode dizer que o átomo é o bloco da qual se forma o mundo, porque não é verdade. Já se conseguiu perceber que muito mais para ali há só energia pura. Portanto, a partir daí a ciência não consegue... A ciência pura, portanto, puramente materialista, não consegue dar nenhuma explicação de nada. Tem-se procurado encontrar uma teoria que unifique tudo, a teoria de tudo, não é? Mas... E nunca se consegue. Já vi que falham sempre, essas teorias físicas falham sempre. A ciência materialista nunca vai explicar, porque
falha-lhe entender aquilo que a física quântica já entendeu. É tudo é a coisa, vamos lhe chamar assim, tudo é coisa, tudo. E o resto é aparência, tudo o que nós vemos que achamos tão real, curiosamente é a aparência. E o que é real é aquilo que é invisível. Estamos, digamos que às avessas, temos que resolver o mistério. Ok, Lucília, e agora para terminar, trouxe algum instrumento? Toca instrumentos ou não? Eu tenho já há uns anos, toco flauta e agora comecei com a guitarra, tinha começado há um ano e tal atrás, não, há mais, 2 ou 3. Depois parei e agora voltei outra vez a pegar nela, mas estou muito no princípio, a guitarra ainda não domino grande coisa. Ok. E flauta também, e flauta. Sim, isso toco vários tipos de flauta, sim. E agora para voltar mesmo para finalizar, o curso em Milagres, quantas lições é que são? No total? As lições práticas, Sim, sim. pelo É um- aquilo que eu já percebi, são uma para cada dia do ano, devem ser à volta de 364, 365. Ok, 364, 65 é para o ano. Para É, o ano inteiro. No fundo, é uma prática é, para o ano inteiro. para um ano, sim. Ok. Muito obrigado, Lucília. Boa noite Ok, e espero que tenha gostado também. Nós gostamos. gostei, Muito obrigado. gostei Até boa muito. noite. Obrigado. Obrigado. Obrigada, obrigada também. Uma noite Obrigado. boa. Obrigado. Ok.